os modos de intervenção na cidade, a rede de vias que foram abertas. Na verdade, Haussmann fez uma correção estrutural ao deixar visível o nível global da estrutura urbana, um nível representativo da nova totalidade. A cidade era muito grande, era capital agora, né? Que garante as conexões no nível do conjunto, o nível que entende as instituições características dessa ordem global. Então a gente está falando de uma cidade, uma capital, uma cidade muito grande, onde Haussmann quer que a gente tenha uma visão global de tudo isso, que a gente saiba onde a gente veja, né, e saiba onde estão cada monumento, certo? Através das vias que ele constrói, que ele propõe. E ele, além disso, ele faz um reajuste todo no crescimento urbano e na estrutura urbana, né? Então, quando ele faz o traçado dessas vias, ele está propondo uma ordem nova dentro da cidade, onde você vê o todo e aonde você pode mexer nesse todo, né? Ele tem novos setores, ele tem novas ruas, ele tem uma nova hierarquia, ou melhor, ele agora tem uma hierarquia, né? Então, ele passou por 3 fases, que seria 3 redes, onde primeiro ele fez as primeiras vias, depois ele, na segunda rede, ele está hierarquizando essa rede, né? Ou melhor, estruturando essa rede, ele faz um reajuste estrutural, onde dentro dessa rede ele vai ter, dessas vias que ele abriu, ele vai ter elementos estruturais, bulevares e avenidas. Então, esses bulevares, essas avenidas que foram abertas, elas ressaltam esses elementos estruturais e elas vão ser criados bulevares que vão atender a essa novas pessoas que estão vivendo nesse espaço, né? E a terceira rede, ele termina o que faltava, né? Dá o acabamento final e ele da segunda rede, e ele faz as praças e finaliza as praças estrela que ele queria em forma de estrela, que foi proposto. Então, a unidade de intervenção, a distribuição das ruas nessa rede de eixos estruturados modificou o crescimento da cidade, lógico, né? Então, ela mudou o crescimento da cidade e ela mudou como a cidade era, né? Ela destruiu as quadras, as vias que existiam e reconstruiu uma nova concepção, né? Inclusive uma nova reorganização de bairros e quadras, onde ele pensa em uso do solo, ele pensa em planejamento, ele pensa em código de edificações, né? Então, ele de qualquer maneira, ele tenta regular, ele tenta organizar esse espaço. Ninguém está discutindo se é certo ou se é errado, mas ele justifica, ele como se fala, ele reorganiza o espaço, que isso é muito legal, é muito válido. Então, a cidade de Haussmann não tentava somar fragmentos, né? Então, ela não pega, ela não reproduz células nem nada disso. Ela simplesmente cria uma hierarquia e deixa esse crescimento espontâneo acontecer, né? Inclusive nos quais cada elemento pertencia a uma rede em forma de estrela. Então ele cria em cada forma, em cada local que a gente tem essa estrela, a gente está criando uma hierarquia diferente. Ele faz uma proposta de novas avenidas, a gente consegue visualizar as estrelas, né? Ela acontece mais de uma vez nessa forma,
em um cinturão básico, um perímetro urbano básico, onde ele acredita que esse perímetro urbano ele cria um novo em volta, né? Então, o perímetro urbano antigo é esse, e ele cria um novo em volta da Paris antiga. E esse novo perímetro vai receber quem estava aqui no centro, que foi relocado aqui para fora, e também o crescimento de Paris pode acontecer nesse novo cinturão. Repetindo, é também um conceito medieval dos cinturões em volta da cidade inicial, da cidade antiga, né? Só nisso também, porque no resto a gente sabe que não está repetindo esse contexto. Então, a quadra ela não é levada em consideração para definição de uma unidade ou para concepção ou implementação de qualquer que fosse a medida que ele quis fazer, né? Ou o tipo de edificação. Nós encontramos perante disso um tipo subordinado e frequentemente era adaptado de maneira bastante improvisada. Então, assim, a gente vê quadras triangulares, a gente vê interrompidas as funções que eram, daí tem que ser recriada essa função. Então, tudo é muito improvisado por uma ação tão agressiva que ele teve em cima da cidade. Continuando Hausmann, eu mandei outro texto para vocês, além desse que a gente acabou de ler, a influência da Hausmanniana nas intervenções urbanísticas em cidades brasileiras, para a gente poder contextualizar ele no Brasil e também para a gente poder começar a entender o nosso contexto de cidade, como que a nossa cidade moderna aconteceu, né? E como que a gente vai chegar no nosso mundo e no nosso planejamento a partir do próximo bimestre. Então, qual a influência de Hausmann nas intervenções urbanas em Belém, Rio de Janeiro e Salvador? Usando esse texto de apoio, eu gostaria que vocês respondessem essa questão para mim, usando imagens, mapas, e pode ser até outros textos, se vocês encontrarem e quiserem utilizar, né? Sendo feito por 2 componentes, o grupo no total. Uma boa noite, até a nossa live segunda-feira. Um abraço, tchau.